já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque os passos de Jesus, comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eita glória, irmãos. Tenhamos fé e que a gente venha confiar no Senhor, porque sabemos que os dias são maus, mas nós temos que crer e confiar no agir do Senhor. Deus sabe o tempo certo, a hora certa e o momento para tudo, na minha vida e na tua. Eu sei que muitas pessoas se perguntam por que as coisas não estão acontecendo em suas vidas, e muitas das vezes a gente não consegue entender que somos nós que estamos andando
contra a vontade de Deus. Quando nós seguimos o caminho que Deus prepara para nós, tudo dá certo em nossa vida. O problema é que muitas das vezes a gente desvia do caminho que Deus preparou para nós. E aí as coisas começam a dar errado e a gente fica procurando um culpado. Mas Deus fala que se eu e você fizermos a vontade dele, se a gente andar no caminho do Senhor, tudo dará certo em nossa vida. Então confia, tenha fé, não pense em desistir, porque é o que a gente muitas das vezes faz. A gente pensa em desistir, cogita essa ideia e muitas das vezes a gente não compreende que as coisas não acontecem no nosso tempo nem da maneira que nós queremos, mas no tempo do Senhor. É quando Deus prepara e a gente encaminha ao encontro do nosso destino e as coisas começam a dar certo. Não foi porque eu decidi ou porque você decidiu, mas porque a gente está obedecendo a voz do Senhor. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, no capítulo 2, e observe a palavra de Deus para cada um de nós. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Aqui Deus mostra a sua vontade e o seu querer. Fala assim na palavra: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz a mesma coisa, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eita glória! Deus sabe de todas as coisas. Ele está mostrando para eu e você que não cabe a nós fazermos julgamentos. Nós temos que obedecer e seguir a lei de Deus, sem julgar o nosso próximo, sem condená-los, porque ele fala aqui que do mesmo jeito que nós julgarmos, seremos julgados, que condenarmos, seremos condenados. Então a gente tem que obedecer ao Senhor, fazer aquilo que Deus nos ordena, seguir os seus mandamentos, sem fazer acepções de pessoas, porque é o que Deus faz. Foi o que nosso Senhor Jesus Cristo fez e é o que eu tenho que fazer, o que você precisa fazer. Não fazer julgamento porque não nos cabe. E isso é algo que nós temos que aprender e compreender. Muitas das vezes as pessoas me perguntam meu ponto de vista sobre determinadas situações, sobre situações que aos olhos deles é certo ou é errado. Eu sempre falo, quem pode fazer o julgamento é Deus. Nós temos que ter esse entendimento e essa compreensão, que só Deus poderá julgar, porque só Ele conhece verdadeiramente quem cada um de nós somos. Eu sei que muitas das vezes a gente tem aquela tendência a querer seguir o que está na Bíblia. Não é errado a gente seguir o que está na Bíblia. O que é errado é quando eu e você nos tornamos religiosos e queremos tomar o lugar de Deus para julgar o nosso próximo, para apontar quem quer que seja, porque Deus está mostrando que não é dever nem obrigação nossa. Nós temos que fazer a nossa parte, levar a palavra de Deus, entregar os seus recados conforme Ele pede, ser obediente, mesmo que as pessoas não acreditem em nós, porque tem várias pessoas que não acreditam, mesmo quando aquilo que a gente entrega da parte de Deus acontece, eles acreditam que foi uma coincidência,
e assim seguem a vida. Mas quando eu e você obedecemos à voz de Deus, Ele fica feliz conosco, porque é o que Ele está mostrando aqui, que é para a gente ser fiéis a Ele, seguir aquilo que Ele nos ordena e não tentar imitá-lo ou tentar tomar o lugar do Senhor, porque não nos cabe. Então, a partir do momento que a gente segue fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, Deus vai se agradar de nós. Ele vai cuidar tanto da nossa vida quanto da vida dos nossos entes queridos. Então, por isso que eu e você, nós precisamos saber onde estamos pisando, porque quando estamos pisando no caminho certo, quando estamos obedecendo a voz do Senhor, tudo dará certo em nossa vida. Vai ter momentos difíceis? Sim. Vai ter momentos de tribulação também, mas sabemos que estamos firmados na rocha. Estamos com o nosso Pai, que nos guia, que nos protege, que nos dá sabedoria, compreensão, entendimento de tudo que está à nossa volta. Então, tem momentos na nossa vida que precisamos buscar no Senhor a sabedoria que nós precisamos para compreendermos algumas situações do nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então precisamos obedecer a Deus, porque é o que Ele me mostra aqui. Então, quando eu e você obedece, olha o que Ele fala: tu, ó homem, que condenas o que pratica tais coisas e faz as mesmas coisas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Às vezes a gente está falando do nosso irmão, estamos dizendo que a pessoa está vivendo em pecado, que a pessoa está adulterando, que a pessoa está sendo desobediente ao Senhor, e muitas das vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos tendo as mesmas atitudes. E quando estamos fazendo isso, tendo as mesmas atitudes e agindo da mesma maneira que as pessoas, nós estamos desobedecendo ao Pai. E quando desobedecemos ao Senhor, sabemos que o peso da mão de Deus virá sobre nós. E é por isso que temos que ficar atentos ao que Ele nos ordena fazer, para não desobedecermos aquilo que Ele fala para eu e você que é certo, aquilo que Ele nos mostra que é o correto, porque é através da verdade que seremos libertos. Então temos que seguir fazendo o que é certo. Muitas das vezes Deus está mostrando aqui na palavra que a gente fala que é errado furtar, mas às vezes estamos furtando o altar. É errado furtar, mas não estamos devolvendo o dízimo. É errado furtar, mas nós não estamos ofertando ao Senhor. Então, quando estamos fazendo esse tipo de julgamento com o próximo, nós também estamos errando. Então, muitas das vezes eu já vivenciei isso e sou testemunha viva de pessoas que faziam cobranças, mostrando para os irmãos o que era certo, mas estavam fazendo o que era errado. Enquanto eles apontavam, Deus me mostrava onde estava o erro. Por isso que eu e você precisamos vigiar, porque muitas das vezes quando a gente aponta o defeito, o erro, o pecado do irmão, somos nós que estamos em pecados. E às vezes a gente está mostrando o pecado dos irmãos, apontando, porque não queremos que o nosso pecado seja descoberto, que o nosso pecado seja visto. Então precisamos estar atentos na vontade e o querer do Pai, porque se nós decidirmos viver fazendo aquilo que só cabe ao Senhor, da mesma maneira vai chegar a nossa vez, onde Deus vai revelar para todos aquilo que a gente escondia, que a gente guardava em segredo, que muitas pessoas não sabiam, não conheciam, mas no juízo final tudo virá à tona. E aí Ele fala que se nós envergonharmos o nome dele aqui na terra, quando chegar lá no céu, será a nossa vez de sermos envergonhados. Então, por isso que a gente precisa fazer o que Deus está nos ordenando, seguir os seus mandamentos, fazer o que é certo, sem querer apontar o erro dos outros, do nosso próximo, porque quando estamos fazendo isso, estamos mascarando o que está em nós, o erro que existe dentro da gente. Então, que eu e você venha ter sabedoria, porque Deus mostra através da sua palavra o que é certo e o que é errado. Aqui no versículo 21 fala assim a palavra do Senhor: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas?
Diz que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a quem é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Deus está mostrando para eu e você que não adianta a gente dizer que serve ao Senhor quando nós estamos servindo ao Pai superficialmente, só para mostrar para as pessoas que estamos seguindo ao Senhor, que estamos servindo ao Pai, quando na verdade não fazemos de coração. Então, quando eu e você fazemos uma aliança com o Senhor, quando eu e você dizemos que servimos a Deus, temos que fazer de todo o nosso coração, não algo que sai só da nossa boca. Por isso que Deus está mostrando aqui, se nós falamos que somos seguidores do Senhor, temos que ser todos os dias da nossa vida, não importa se é dia, se é noite, se está chovendo, se está fazendo sol, se é dia de glória, se é dia de bênção, de alegria, mas também quando são dias de tristeza, de dor, de angústia, temos que continuar servindo ao Senhor. Quantas das vezes eu já passei por situações onde pessoas, inclusive, me pediram para eu decidir se eu iria continuar de joelhos, orando, clamando ao Senhor, ou se eu queria elas na minha vida. Eu falei, não adianta eu estar com vocês na minha vida e não ter o que é mais precioso, que é a presença de Deus. Então, se for para eu fazer uma escolha entre viver com o ser humano ou buscar servir verdadeiramente a Deus, eu abro mão de tudo e servirei ao Senhor de todo o meu coração. A perseguição é grande, a calúnia é grande, a difamação é grande, mas eu estou firmada no Pai que é poderoso, que é fiel para cumprir as suas bênçãos na minha vida, que tem me dado proteção, livramento, até mesmo das armadilhas. Deus tinha me mostrado há um tempo atrás que tinham pessoas armando arapucas para mim, e que ia chegar um momento onde Ele ia revelar toda a verdade, que Ele ia mostrar quem eram essas pessoas e o porquê que elas estavam tramando, porquê que elas estavam armando. Tinha um motivo. E eu fiquei pensando, será que essa mensagem é para ontem, é para hoje, é para amanhã? Para quando será? E quando foi esses dias, aconteceram algumas situações onde eu consegui compreender a mensagem que Deus me entregou lá atrás. Por isso que se eu e você servirmos verdadeiramente ao Senhor, Deus vai usar os seus profetas para abrir os nossos olhos, para nos dar entendimento e compreensão quais são as armadilhas que estão sendo preparadas para fazer eu e você cair em emboscada. Por isso, nós temos que estar atentos, fazendo a vontade de Deus, mas de todo o nosso coração, que é o que Ele está mostrando aqui. Não é superficialmente, só para as pessoas verem que a gente é servo do Senhor. Temos que ser servos verdadeiros e fiéis, escolhidos e separados por Deus, porque os projetos arquitetados do inimigo vão existir. Ele vai tentar parar a minha caminhada e a tua. Somos nós que precisamos ter sabedoria para quando Deus mostrar para a gente aonde está o perigo, a gente não ir em direção a esse perigo. Todas as vezes que precisarmos tomar uma decisão, temos que consultar o Senhor para que a gente não venha cair no abismo, para que a gente não venha cair na fornalha, para que a gente não venha cair aquele buraco que o inimigo já cavou e preparou para nos lançar. Para isso é necessário que a gente esteja
verdadeiramente na presença do Pai, obedecendo a sua voz, as suas palavras, os seus mandamentos, para que Ele venha cuidar de mim e de você. Então saiba que Deus está no controle de tudo. Ele não vai nos deixar perecer, mas para isso temos que fazer aquilo que Ele nos ordena. Temos que ser obedientes ao Senhor, para que Ele venha nos guardar, nos proteger e nos livrar das astúcias ciladas do inimigo. Ele vem por um caminho e por certo Ele baterá de retirada. Mas para isso eu e você precisamos ser fiéis ao Pai. Então que Deus venha te dar proteção, que Deus venha te dar livramento, que Deus venha cuidar de você, de toda a sua família, que o mal venha cair por terra, que o mal não tenha poder de agir contra você nem contra a sua família. Que Deus te abençoe e te proteja, que Deus te livre de todas as armadilhas que estão escondidas, de todo o laço do passarinheiro, de toda a investida de Satanás para parar a tua caminhada. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, Jesus, repreende todo o mal. Repreende todo o mal da vida dos teus servos, dos teus filhos, todo projeto que o inimigo arquitetou para prejudicar, para derrubar, para maltratar, para ofender, para humilhar o teu servo, o teu filho, a tua filha, que venha cair por terra, que seja frustrado todo projeto de Satanás para prejudicar a vida dos teus filhos, que o Senhor venha trabalhar na saúde, Pai, que o Senhor venha multiplicar as bênçãos, que o Senhor venha encher o celeiro dos teus filhos, que não venha faltar, que seja feita a tua vontade, não só ontem, como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém?